O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também. Quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós. Veja que nós continuamos nesse capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, onde Jesus vai narrar sobre os finais dos tempos e o fim desse mundo. Então nós vimos esses dias, ontem, Jesus falando da destruição do templo de Jerusalém, que eu havia dito para vocês que essa profecia já se realizou. Uma outra profecia do que ele havia falado, e que eu disse que é uma coisa contínua que vai acontecendo, que é a perseguição à igreja. E depois, quando Jesus disse que quando nós vermos esses sinais no céu e na terra, tempestades e terremotos, que ele disse que quando os homens ouvirem isso, iriam até bradar de medo. Ele dizia que para nós católicos nós não podemos ter medo, porque é um sinal de que ele virá na sua glória. Então, para nós que somos católicos, nós não podemos temer, nós temos que ir em frente. Aí agora ele fala essa parábola, Ele está concluindo, ele conta essa parábola da figueira e todas as árvores. Ele diz assim: quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. E é realmente, ali do lado do confessionário tem um pé de mangueira, e todo ano, quando está chegando esse período aí do verão, que está esquentando, é manga para tudo quanto é lado. Eu só vejo lá o pessoal pegando manga. Aí eu me lembro, assim, nós estamos nos aproximando do Advento, nós estamos nos aproximando do Natal, e realmente é isso aqui. Então vocês saberão que está perto. Aí ele diz: vós também, quando virdes acontecer essas coisas, perseguição na igreja, sabeis então que está se aproximando o tempo da conclusão, o tempo em que ele virá na sua glória para buscar os eleitos que somos nós. Agora, demos uma olhada no mundo. O mundo está ou não está preparando para perseguir a igreja? E tem ou não tem muitos cristãos que já estão sendo perseguidos? O que é que está faltando? Está faltando os sinais no céu, os sinais na terra e no mar. E aí Jesus diz, e aí nós veremos o Filho do homem, ele vindo na sua glória. Então esse tempo é o tempo em que, nesse tempo que nós estamos, essa geração que ele está falando, essa geração nossa, que é uma geração perseguida, que está sendo perseguida pelas leis civis, nas escolas, os alunos estão sendo perseguidos, os alunos católicos estão sendo perseguidos. Aí tem gente ali, balançando a cabeça e confirmando.
Porque os ensinamentos, eles são ensinamentos que vão contra a doutrina. Tem pais que estão sendo obrigados a tirar os seus filhos da escola, porque lá está ensinando ideologia de gênero que a igreja não aceita. Estou falando para os católicos. Quem não é católico pode viver suas ideologias de gênero lá, sejam felizes assim. Mas nós, católicos, nós não podemos viver ideologia de gênero. Por quê? Porque Deus não quer. É simplesmente isso. Então, você vê, os filhos sendo submetidos, os filhos de católicos sendo submetidos a ter que aprender essas coisas. E os professores não católicos, ateus, estão doutrinando os filhos católicos. E os pais católicos, quando vão lá, aí ainda são levados à situação que tem que... porque é assim. Não, não é assim. Para nós católicos não é assim, não será assim, porque Deus não quer que seja assim. Agora, se Deus quisesse que fosse assim, nós permitiríamos. Aí você vê pais tendo que educar os seus filhos nas suas casas, porque ele não tem como não é nem educar, é ensinar, né? Até pais que nem fizeram faculdade de direito, não estudaram, estão tendo que ensinar e educar nas suas casas, porque as escolas não estão dando mais, porque lá é ideologia de gênero, você tem que aceitar homem com homem. Sim, o mundo aceita, mas os católicos não podem aceitar, porque Jesus disse em Levítico capítulo 18, versículo 22, que eu estou sempre trazendo para vocês aqui, que um homem não pode deitar com outro homem. Porque isso é uma abominação. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala o quê? Que quem vive essa prática não é quem tem tendência. Quem tem tendência e vive a castidade vai ser salvo. Mas São Paulo diz que quem vive isso, essa prática de viver com homem como se fosse casado, mulher com mulher como se fosse casado, São Paulo diz que não herdará o reino dos céus. Então, se essas pessoas, elas precisam se salvar, elas precisam chegar ao céu, meus irmãos, a evangelização tem que ser firme, e nós não podemos ficar com medo, não. Com medo de processo, com medo disso. Não podemos temer. Os professores católicos têm que chegar lá na escola e ensinar para os seus alunos que realmente isso não pode acontecer, principalmente nas escolas católicas. As escolas católicas não podem permitir essa ideologia de gênero, não. Porque pessoas que querem isso, então vão para as escolas aonde ensina isso. Mas nas escolas católicas, isso não pode ser ensinado. Então, quando eles vão para lá, eles já devem chegar lá sabendo assim: estamos indo para uma escola católica. Lá, meu filho, minha filha, olha, você não pode ficar lá arrumando pessoas assim, não. Porque lá são católicos. Os católicos são assim, os católicos não aceitam. Porque é doutrina da igreja, catecismo da igreja, é o que a igreja sempre ensinou. Então, essa geração que espera Jesus voltar, e que os sinais estão apontando tudo para isso, não pode ter medo de processo, não pode ter medo de perseguição. Os católicos de verdade. Não pode ter medo de calúnia, porque Jesus disse que assim como ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele disse que os seguidores seriam também. Você é católico? Sim, se você está dizendo que é. Então, se você está vivendo isso, louvado seja Deus. Jesus disse o quê? O que foi que ele falou? Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o quê? O reino dos céus. Então, lá no início da igreja, os cristãos, eles tinham tanta certeza disso, que eles não estavam nem aí. Eles não estavam aí.
Matar eles era lucro, porque eles iriam se encontrar logo com Jesus Cristo. Interessante, ontem eu estava lá no confessionário, que eu fico lá, né, atendendo confissões. É a minha função de padre celebrar a missa e atender confissão. E administrar os sacramentos e ensinar vocês a doutrina da igreja. Se eu não ensinar a doutrina da igreja, eu não sou padre. Se eu não ensinar vocês a viver o martírio, eu não sou padre. Se eu ensinar vocês a se acomodar e ficar com medo, eu não estou exercendo meu ministério de sacerdote. Aí ontem a Zina, que trabalha lá, ela é missionária da Canção Nova, ela disse assim: olha, tem uma pessoa aí, padre, que um padre mandou para que o senhor pudesse conversar com ela, atender. Eu disse: tá bom, dá, porque às vezes o confessionário está cheio, não dá para fazer atendimento. Ela disse: dá, então eu disse: tá bom, vai lá para a sala de atendimento. Aí a mulher foi. Aí quando ela me viu, ela disse assim: eu imaginava que eu ia encontrar um padre de olhos azuis. Aí eu disse assim para ela: e foi justamente um negão. Aí ela disse: mas quem é o senhor? Eu disse assim: eu sou o padre José Augusto. Eu não conhecia o senhor. Eu assisto a Canção Nova. Eu estou aqui há tantos dias, mas não sabia que o senhor existia. Eu disse: realmente, já tem muita gente que nem me conhece. Mas por que esse povo não me conhece? Fica essa interrogação, né? Por que essa mulher que diz que conhece a Canção Nova há tanto tempo, ela não me conhece? Sendo que eu sou o primeiro padre ordenado na Canção Nova. Depois do Monsenhor, eu sou o primeiro padre que foi ordenado por Dom Itamar, que é o arcebispo emérito de Feira de Santana, para ser liberado para a Canção Nova. Porque tiveram outros padres que foram ordenados, mas eles ficaram tudo na diocese, eles não ficaram na Canção Nova. Mas, na hierarquia assim, Monsenhor Jonas, Padre Jonas, eu. Depois vieram os outros padres. E eu fui formado na escola do Padre Jonas. Os mais novos, do Monsenhor Jonas. Eu falo assim, o Monsenhor Jonas que já estava envelhecido, já não estava pregando mais tanto com aquele vigor de antigamente. Eu peguei o Padre Jonas no vigor das pregações. E é interessante, tudo que Jesus está falando nesse evangelho desses dias, eu aprendi com o Padre Jonas porque eu ouvia ele dizer. Ele falava das questões das escolas, ele falava das questões de ideologia de gênero. Isso lá em 93, 94, 95. Ele falava dessa perseguição à igreja, ele falava de um governo único. É ou não é verdade? Vocês que estão aqui, os mais antigos aqui sabem disso, é ou não é verdade? É verdade. Aí, isso, falava de um governo único, e ele dizia: aguenta firme, meu filho, não era assim? Aguenta firme, meu filho, nós não podemos ceder, porque Jesus virá, nós iremos ao encontro dele, nós não podemos perder a nossa alma. Projeto Dai-me Almas, né? Dai-me almas. O Dai-me Almas é o quê? Vamos levar o evangelho e vamos salvar o máximo de pessoas que puderem nesse tempo de perseguição. Aí eu ficava olhando assim, eu dizia: gente, a gente ficava fervoroso, os membros da comunidade, aquele fervor de pregar o evangelho e tal. Eu também, né? Primeiro padre. Aí, mas era algo tão distante. Porque a gente não via isso. Ele falava o que iria acontecer. E agora nós estamos vivendo o tempo que está acontecendo. Mesmo que esteja no início, a gente vê.
Procure no YouTube uma palestra do Padre Jonas, eu estava até vendo hoje. Sistema do mundo versus sistema de Deus. Coloque lá. Sistema do mundo versus sistema de Deus. Padre Jonas Abib, ou Monsenhor Jonas. E ouça essa palestra para você ver. Ele falou lá no passado o que está acontecendo agora. Tem outra também no YouTube. Nova Era. Procure lá para você ver se não tem. E o Padre Jonas fala tudo isso. De perseguição e tudo mais. Eu e muitos membros da comunidade, eu digo os mais antigos, nós fomos treinados para esse tempo. Nós fomos treinados para morrer mártire, se fosse preciso, porque nós precisamos preparar um povo. O Padre Jonas ensinou isso para nós. Nós precisamos... A Canção Nova foi criada por Deus, porque é uma obra de Deus. Ela foi criada para os últimos tempos, para preparar um povo firme, não um povo covarde e medroso. Um povo firme. Que mesmo diante da perseguição está lá, eu sou de Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso que o Padre Jonas ensinou, falando para rezar, para receber o batismo no Espírito Santo. A gente ficava empolgado com aquele negócio e rezávamos, saíamos para pregar o Evangelho. Não estávamos lá preocupados com dinheiro, com nada. Nós saímos era para pregar, porque precisávamos salvar almas. Eu aprendi isso com o Padre Jonas. Eu não posso ter medo de pregar o Evangelho. Primeiro, que foi Jesus que ensinou. E segundo, o Padre Jonas me ensinou. Então, eu não tenho medo. Não posso ter medo de perseguição. Eu não posso ter medo de processo. Se eu tiver medo de processo, tiver medo de outras coisas, eu vou estar indo contra o que eu aprendi do Padre Jonas e vou estar indo contra o que Jesus nos ensinou, o que os mártires nos ensinaram, dando a vida, os doutores da igreja ensinaram. Eu não posso ir contra. Esse dia meu irmão mais velho, né? Ele dizia bem assim: olha, você sabe, você vai ser mártir, viu? Quem sou eu para ser mártir? Eu não sou digno disso. Eu não sou digno de morrer derramando sangue por amor a Jesus e à igreja. Eu não sou digno. Mas se eu for digno, que Deus me dê força. E eu não posso ficar dizendo que eu tenho que ter medo. Então, se é assim, vamos em frente. Agora, ficar com medo de pregar o Evangelho. Vejam essa palestra, sistema do mundo e sistema de Deus. Se não tiver no YouTube, tem pessoas antigas que já gravaram isso. Então vocês jogam no YouTube aí para o pessoal ver, para você ver. Nova Era, tudo. Bem, hoje eu vi, está lá. Foi nessa escola que eu aprendi. Agora, eu tenho que ficar calado por causa de como é que eu falei agora? Perseguição, mas o outro lá é processos. Por causa de processo. No mundo tem tanta gente sendo processada por causa da verdade. Eu que fui constituído por sacerdote do Altíssimo, eu vou ficar com medo de processo? Preservar minha vida para depois eu ir para o inferno? Eu não posso preservar minha vida para ir para o inferno, não. Então eu tenho que dar a vida. O Padre Jonas nos ensinou que a gente tem que dar a vida. É ou não é verdade? Os mais antigos da comunidade que estão aqui, é ou não é verdade? Os mais novos, não sei se ouviram. Talvez ouviram através das palestras. Eu ouvi com meus próprios olhos. Era assim, igual... desculpa. Eu ouvi com meus próprios ouvidos e vi com meus próprios olhos. Era tipo assim, Moisés que estava na ativa e Josué que ficava ouvindo Moisés.
E na hora de entrar na terra prometida, Moisés arrefeceu e não entrou. E quem foi que entrou? Josué entrou. Porque Moisés foi ensinando. Aí Josué foi ouvindo. Na hora do vamos ver, Moisés arrefeceu, Deus disse: você não entra. E Moisés não entrou na terra prometida e Josué entrou. É interessante que eu fiz 40 anos lá na Terra Santa e eu estava justamente nesse lugar, onde a gente vê a Terra Santa, né? Lá no monte, Nebo, né? Aí eu estava lá no monte, aí de lá vê Jericó, que é a primeira cidade que eles tinham que entrar e conquistar. Aí ali eu disse assim: Jesus, Moisés não entrou, então eu vou entrar com Josué. Então eu vou entrar com Josué. Eu não estou falando isso aqui por orgulho nem por prepotência. Estou falando com muita humildade, porque pode ser que na hora do vamos ver eu também fique com medo, né? Então rezem por mim, né? Para eu não ficar com medo. Na hora do vamos ver, reze, diga assim: olha, reze, Senhor, que o Padre José Augusto, na hora do vamos ver, ele não negue. Porque agora é fácil eu dizer que eu vou morrer por Cristo. Quem está me perseguindo? Ninguém assim, né? Diretamente. E eu estou pedindo a Deus a graça de não ter medo. Então, olha, o lugar onde eu moro é Cachoeira Paulista, a sede da Canção Nova. E se quiserem me encontrar, estou sempre lá no confessionário. De repente pode ser que eu suma mesmo, né? Fala demais. Mas fala certo, Padre. Não fala nada. É só para ouvir aqui. Está empolgada já. Não é só para ouvir. Eu estou dizendo, quando eu falo isso, eu estou falando que é para você que é cristão. As mães têm que educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja. Nós, sacerdotes, temos que ensinar o povo e dizer: o tempo que nós estamos vivendo é tempo de perseguição. E nós não podemos ter medo. Porque a gente está vendo muita gente com medo. Aí sabe como é que as pessoas estão se revestindo do medo? Aí hoje elas estão falando apenas isso: que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus ama você e vai dar tudo para você. Estão dizendo agora que Deus não vai levar em conta os seus pecados. Já estão dizendo agora que o inferno está vazio, que todo mundo vai para o céu. Aí não fala da justiça divina. Aí o que acontece? Vocês ficam tudo acomodados, porque se não existe justiça divina, não existe o inferno está vazio. Está vazio mesmo. Com tanta gente no passado que morreu negando Jesus Cristo. Tá. Então eles vão para o céu? Eu já disse para vocês, se eles vão para o céu, então eu vou tirar minha batina e vou aproveitar o mundo. Mas como não é assim, então eu não vou aproveitar o mundo. Eu tenho que desprezar o mundo. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que servir a Deus. Porque eu quero ir para o céu. Aí você encontra o quê? Uma igreja acomodada, todo mundo fazendo o que quer. E quando encontra alguém que fala a verdade, diz que o cara é grosso. Porque falou a verdade. A face de Cristo da igreja nesse mundo é Ele crucificado. Nós iremos ver Jesus ressuscitado no céu, mas agora é o crucificado. Paulo disse: eu não prego outra coisa a não ser Cristo crucificado. Paulo já previa a perseguição, ele disse: cadeia e prisões me esperam em Roma. Ele foi para Roma e lá ele morreu. Ele não voltou, ele não ficou com medo. Agora a gente ficar encontrando padres, pregadores, tudo com medo. Medo de quê? Nós temos que ter medo de pecar. Nós temos que ter medo de ofender a Deus. Nós temos que ter medo de ir para o inferno.
Mas para acontecer isso, nós vamos ter que derramar o sangue. E eu agradeço muito ao Padre Jonas, que me ensinou todas essas coisas. Tenho muito que agradecer ao Padre Jonas. Muito obrigado, Padre Jonas, porque o Senhor ensinou que nós não podemos ficar no sistema do mundo, mas no sistema de Deus. E que os ensinamentos da nova era não podiam entrar na nossa vida. E que nós tínhamos que derramar o sangue. Então, se o Senhor me ensinou, pede, Padre Jonas, a Deus que Ele me dê a graça de eu não arrefecer com medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.